Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Isaac Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, e como vocês viram aí abaixo do vídeo, o tema de hoje é Vida com Deus. Bom, antes de abordar esse tema maravilhoso que é vida com Deus, eu já quero te convidar aí, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação para você receber a notificação de todos os nossos novos vídeos postados. Já deixa seu like, já deixa seu gostei aí no vídeo, comenta o que você acha que poderia melhorar, o que você achou do vídeo, deixa seu comentário aí no vídeo, compartilha com algum amigo para poder estar abençoando a vida dele. Aqui em cima eu vou deixar passando um card com a playlist com todos os vídeos do nosso canal, então dá uma passadinha lá também que vai abençoar grandemente a sua vida. E na descrição desse vídeo tem um link para o pessoal poder entrar e tá sugerindo temas para os próximos vídeos. Então dá uma passadinha lá, sugere um tema aí que o seu tema sugerido pode ser o tema para o próximo vídeo. Então eu aguardo sua sugestão. Bom, e sem mais delongas, vida com Deus. Esse tema é um tema maravilhoso e algo que todo cristão possivelmente busca, ter uma vida com Deus. E eu já quero começar esse vídeo te convidando a abrir sua Bíblia em onde quer que você esteja, em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, no verso 14, que diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cara, eu quero resumir essa questão de vida com Deus em santidade. Santificação, ser santo. Diferente do que o pessoal aí fora no mundo pensa sobre ser santo, que eles assemelham, né? Ser santo com ser perfeito, não tem nada a ver. A palavra santo significa separado. E nós que somos crentes em Jesus, somos separados para Deus. Separado do quê? Separado do mundo, do pecado, da maldade, separado de tudo isso para o Senhor e para viver para Ele. Então, nesse vídeo eu queria resumir essa questão de vida com Deus em questão de santidade. Eu queria perguntar para você, como tem andado o seu nível de santidade com Deus? Como tem andado o seu nível de santificação, de separação para Deus? Se apartar de tudo aquilo que é mal, se apartar de tudo aquilo que desagrada o Senhor e se guardado para o Senhor. Olha só o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 6, versículo 17 ao 23. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram seus membros do corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cara, é muito interessante isso, porque o apóstolo Paulo ele pega uma reflexão da vida antiga que nós tínhamos quando éramos escravos do pecado e se oferecia completamente ao pecado, cada membro do nosso corpo, desde a nossa mente até o nosso caminhar, o andar, o falar, completamente ao pecado, a obras longe de justiça. Ele até diz que nós não tínhamos obrigação nenhuma com a justiça. E ele diz que agora a gente, usando o nosso corpo para servir à justiça, isso nos leva a ter santidade. Então, cara, olha que revelação maravilhosa o apóstolo Paulo nos mostra aqui. Ele fala que se nós oferecermos os nossos membros, o nosso corpo, à justiça, a fazer o que é justo e agradável a Deus, isso nos leva à santidade, à separação para Ele. E ele termina dizendo que nós agora fomos libertados do pecado e se tornamos escravos, servos de Deus. O que um escravo, um servo faz para o seu Senhor? Tudo aquilo que é da vontade do seu Senhor. Então nós, como servos de Deus, servos de Cristo, devemos simplesmente fazer a vontade do nosso Senhor e andar conforme a sua palavra nos diz. Então, cara, vida com Deus é uma vida de obediência a Ele e a sua palavra. Olha só o que diz em 1 João, no capítulo 2, do verso 3 ao 6. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então aqui o apóstolo João ele fala que aquele que diz assim, eu pertenço ao Senhor, eu sirvo a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. E cara, sempre que eu encontro na Bíblia falando sobre a palavra de Deus, falando sobre a verdade, o caminho, eu sempre tento traduzir essas palavras e resumir elas em Cristo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João no capítulo 1 diz, o verbo que se fez carne, então Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. E aqui diz que quem
não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Isto é, Cristo não está nele, Cristo não permanece nele, pois ele é mentiroso e não obedece os mandamentos de Deus. E termina dizendo que quem permanece nele, em Cristo, deve andar como ele andou. E eu queria perguntar como tem sido a sua caminhada na vida cristã, a sua caminhada com Deus. Então a gente está falando sobre vida com Deus. Como tem sido o seu andar? Tem sido coerente ao de Jesus quando estava aqui na Terra? Tem sido coerente aos santos profetas e apóstolos que deram a sua vida para a obra de Deus, buscaram andar em santidade, se santificar, ser cheios do Espírito Santo? E é interessante que eu pergunto para você, onde nós encontramos os mandamentos do Senhor? As ordenanças que Jesus deixou? Simples, na palavra de Deus, na Bíblia. Isso é tão fascinante, tão impressionante que Jesus, no Evangelho de João, quando ele parou para orar com seus discípulos, ele disse para Deus o seguinte: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E cara, eu acho isso tão lindo porque Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então santifica-os em Cristo. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra. Então isso é tão lindo. E é por meio da palavra de Deus, por meio de Jesus e por meio da revelação escrita que nós temos, que são as Escrituras Sagradas, é que Deus nos santifica. Então, cara, é muito simples. As pessoas perguntam assim, como que eu faço para andar em santidade? Como que eu faço para me santificar, para ter prazer em Deus? Cara, é simples. Mergulhe na palavra, mergulhe nas Escrituras Sagradas. Uma vez eu ouvi o pastor Luciano Subirá dizer o seguinte: quanto mais a gente ora, mais a gente tem vontade de orar. E quanto menos a gente ora, menos a gente tem vontade de orar. Com as Escrituras Sagradas é a mesma coisa. Quanto mais a gente medita nelas, mais nós temos vontade, desejo de meditar. E quanto menos a gente medita, menos a gente tem vontade de meditar. E é engraçado porque tem que ser um exercício nosso de fazer isso. Porque a nossa carne não quer fazer isso. Isso é completamente contra a nossa carne. Mas quando você crê em Cristo e recebe uma nova natureza, essa nova natureza quer buscar a Deus. Então é por isso que a gente consegue e buscar, ler, orar e meditar. Porque se fosse pela nossa carne, a gente não conseguiria fazer isso. Então cabe a você decidir ouvir a sua nova natureza e ir buscar a Deus e mergulhar na palavra, porque quanto mais você mergulha na verdade, na palavra que é a verdade, você é santificado. Então, resumindo, vida com Deus é uma vida de santidade, uma vida de santificação. Vida com Deus nada mais é do que uma vida de obediência a Ele e a sua palavra. E onde nós encontramos os seus ensinamentos, a sua palavra, que é por meio delas que somos santificados, nas Escrituras Sagradas. Aí eu pergunto pra você, cara, você sabe por que você foi salvo? Existem duas razões básicas do porquê nós fomos salvos. E essas foram de servir a Deus e aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livrará da ira que há de vir. Então, cara, nossa missão, assim como cristão, nós fomos salvos simplesmente para servir a Deus e para aguardar a vinda do nosso Senhor, que ressuscitou dos mortos e vai nos livrar da ira futura. Então eu pergunto para você, como anda seu nível de santificação? Como que anda a sua vida com Deus? Né? O quanto você tem meditado na palavra, o quanto você tem mergulhado nela, o quanto você tem mergulhado na questão da comunhão privada com Deus, na sua vida de oração e comunhão com Deus. Porque o andar com Deus é uma questão de necessidade para o cristão. E sabemos que conhecemos Ele quando nós obedecemos os seus mandamentos, obedecemos o que Ele nos deixou escrito em sua palavra e revelado por meio de Jesus e dos apóstolos e dos profetas e tudo que nós temos em mãos. E cara, no próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, da questão da santificação, porque quanto mais a gente busca se santificar, mais nós temos vontade de estar com Deus, mais nós temos sensibilidade de ouvir a voz de Deus, mais nós temos sensibilidade de senti-lo, de estar com Ele e de andar com Ele, de ter uma vida realmente com Ele. E ao contrário, é a mesma coisa. Quanto mais nós nos entregamos os nossos membros, os membros do nosso corpo, para o pecado, menos sensibilidade a gente tem, mais a gente fica afastado de Deus, mais Ele se afasta de nós e a gente começa a perder essa comunhão. E eu vou falar um pouco disso porque no momento da minha real conversão, foi iniciado em minha vida um processo de santificação, onde eu comecei a me apartar de tudo aquilo que a palavra de Deus estava me mostrando que era completamente errado, que era completamente contra a vontade dEle, e como eu comecei a crescer em comunhão com Deus. Porém, houve um tempo que daí eu comecei a parar e tropeçar, deixar entrar simples coisas
que começaram a me levar a pecar e a pecar. E essa comunhão começou a ser perdida. E depois o que eu fiz para conseguir restaurar isso daí? Eu tive que confessar a Deus, abandonar o que eu estava fazendo de errado de novo e começar de novo a meditar na sua palavra. Porque nesse período em que eu estava me entregando para alguns detalhezinhos de pecado, eu continuava orando, eu continuava lendo a palavra, mas não era mais com a mesma frequência. Eu comecei a deixar relaxar, eu comecei a abandonar isso. E a minha questão de santificação, de santidade, foi se perdendo. E automaticamente a minha vida com Deus foi acabando ali e foi apagando. E cabe a nós abandonar o que é velho e entregar nossos membros a práticas de justiça, para que possamos andar em santidade e ter comunhão com Deus. E cara, em questão de obediência, eu me espelho muito, eu vejo muita inspiração na palavra de Deus em muitos homens que foram usados por Deus, como por exemplo, Abraão. Abraão, cara, você vê Abraão chegar para Deus lá em Gênesis 12, no versículo 1 e em diante, a partir dali do capítulo 12, você vê Deus chegar para Abraão e falar o seguinte, chega para ele e fala, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, do meio dos seus parentes aí, para a terra que eu vou te mostrar. E deixa ali, tipo, não fala para onde é, só fala sai. E ele não tem destino, ele sai sem destino para a terra que Deus ainda vai mostrar. E o que Abraão faz? Questiona? Não, ele obedece e vai. E nisso Deus vem e cumpre as suas promessas com ele. Deus chega e fala para Abraão que vai dar um filho para ele. O que ele faz? Crê na palavra de Deus. Ele tem fé no que Deus faz e obedece todas as direções de Deus. Deus chega e fala para ele, entrega o seu filho. O que ele faz? Entrega o filho e vai até o final, até o momento ali de sacrificar Isaac. E quando ele vai sacrificar, Deus fala, não, eu vi o seu nível de obediência, eu vi que você depositou realmente a sua confiança em mim. Então, cara, eu me espelho muito no nível de obediência, de confiança em Deus, para ter uma vida com ele, um relacionamento. Porque você olha Abraão com Deus, quantas vezes Deus se revelou a Abraão ali e falou com ele pela questão de obediência, porque Abraão tinha uma real vida com Deus. E essa vida implicava em obediência. Então isso é fantástico. Isso é lindo e nisso eu me espelho muito. Um outro exemplo muito forte que eu vejo na palavra de Deus e que todos nós deveríamos ver de comunhão, de como se ter comunhão com o Pai, é em Jesus nos evangelhos. Cara, de verdade, se você analisar o tanto de vezes que Jesus se afastava da multidão para ir orar, quantas vezes ele se afastava para o deserto, ficava sozinho, ia ter comunhão no íntimo com o Pai, conversar com o Pai, foram muitas e muitas vezes. E muitas dessas vezes ele passava horas e horas e horas falando com o Pai. Então isso mostra um exemplo de comunhão muito forte que Jesus tinha com o Pai. E nós, sendo seus discípulos, devíamos copiar isso dele. Então a questão não só da meditação na palavra, mas a questão também de comunhão com o Pai, no íntimo, no fechado. Assim como Jesus fazia, nós também devemos fazer. E cara, hoje eu te falo, se você quer ter uma vida com Deus, você quer mesmo fazer isso, hoje eu te convido a entregar o seu corpo, a sua vida, como sacrifício vivo a Ele, andar em santidade, andar em obediência à palavra, ter comunhão com Ele, é isso que traz uma vida com Deus. Porque quanto mais você faz o que é bom, mais você vai ter desejo de fazer o que é bom. A mesma coisa acontece com o mal. Quanto mais você faz o que é mal, mais o mal vai te puxar e acontece que você não percebe a sua comunhão com Deus indo embora. E para fechar, eu queria convidar você a ler Romanos, no capítulo de número 12, verso 1 e 2, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o chamado aqui feito a nós pelo apóstolo Paulo é que ofereçamos os nossos corpos, as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que não se amoldemos aos padrões desse mundo, mas que renovemos, transformemos a nossa mente pela renovação dela, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Espero que você analise sua vida e que você veja o que está faltando nela. E cara, agrega, porque não há nada melhor do que ter uma vida com Deus. Cara, espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida, tá? Se abençoa aí, já deixa seu gostei, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, entra no link da descrição aí para sugerir um tema para um próximo vídeo, compartilha com algum amigo, dá uma passada na playlist que tá passando aqui em cima, tá em algum lugar aqui na tela, para poder abençoar sua vida, ver os nossos últimos vídeos aí que nós fizemos e os que estão para frente aí também. E de coração eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Eu sei que foi um pouco confuso, foi um pouquinho meio difícil talvez de entender, mas é que é um assunto realmente muito profundo. E só entende aquele que tem realmente uma vida com Deus. Então, aos meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu desejo graça, paz, alegria, amor,
tudo que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo.